finalmente vamos a um exemplo sobre como eu meço a diversidade biológica nesses diferentes níveis, nessas diferentes escalas. E para isso eu vou usar um exemplo de um trabalho feito alguns anos atrás, em 2015, onde foi avaliada a diversidade de peixes na zona de arrebentação da Baía de Santos. Nesse trabalho, então, foram amostradas, na verdade foram amostradas 15 sessões de arrasto, foram feitos 15 arrastos, desde a ponta da praia, até o estuário de Santos e São Vicente. Foram feitos 15 arrastos no inverno e 15 arrastos no verão, um total de 30 amostras. No total foram capturadas cerca de 80 espécies de peixe, essas duas épocas. Nessa tabela eu tenho, só para que a gente possa trabalhar como exemplo, então, um subconjunto do que foi feito. Então eu tenho aqui 6 amostras obtidas no inverno e 6 arrastos obtidos no verão, e das 80 foram selecionadas aqui para o nosso exemplo somente 10 espécies. Facilita a nossa interpretação das medidas que nós vamos falar mais à frente. Então, nessa tabela aqui, cada célula mostra o número de indivíduos coletado numa determinada amostra, num determinado arrasto. Então aqui eu tenho 5 indivíduos da espécie 1, 6 indivíduos da espécie 2, 72 indivíduos da espécie 3 e nenhum indivíduo da espécie 10. Essa espécie 10, por exemplo, só está aqui porque ela apareceu um único indivíduo em uma única amostra de verão. Então essa tabela aqui é uma tabela que me dá todas as espécies obtidas nessas 12 amostras. Nem todas foram obtidas em todas as amostras. Certamente a maioria não foi obtida, ou se é que alguma delas foi obtida em todas as amostras. Muito bem. Como é que eu meço a diversidade local, a diversidade alta? Bom, nós dissemos anteriormente que a diversidade local ela pode ser medida de acordo com 3 componentes. Eu poderia medir a diversidade por meio da riqueza de espécies, ou número de espécies, por meio de um índice de diversidade que combina as duas coisas, e por um índice de equabilidade que capturava somente o grau de uniformidade na minha amostra. Bom, se eu estou falando da diversidade local, eu estou falando da diversidade de uma única amostra, então eu estou falando da diversidade de uma única linha dessa tabela. Então, para cada linha, eu tenho uma medida de diversidade. Então, para a primeira linha, eu tenho 7 espécies, se eu resolver medir o componente de riqueza. Eu tenho uma diversidade de 2,8, e aqui é o índice de diversidade, que combina riqueza e equabilidade. E eu tenho uma equabilidade de 0,40. Então, para cada linha, eu tenho caracterizada a minha diversidade local por esses 3 componentes. Então, vejam que a comunidade com menor espécie, ela tem 3 espécies somente. E aqui tem mais espécies num único local, 7. A minha diversidade mínima, meu índice de diversidade menor é cerca de 1,6. E meu maior índice de diversidade é 1,57. E meu maior índice de diversidade, 3,98. E se eu medir por meio da equabilidade, meu valor mais baixo é 0,33 e o meu valor mais alto é 0,89. Bom, a equabilidade ela é muito simples, porque ela pode variar de 0, quando eu tenho uma única espécie no sistema, ou seja, a espécie é completamente dominante, só existe ela, até o máximo de 1. E a equabilidade igual a 1, ela acontece exatamente quando eu tiver, na minha situação hipotética, todas as espécies compostas exatamente pelo mesmo número de indivíduos. Essa seria a minha equabilidade máxima.
que é uma equabilidade teórica. Tá? Mas aqui eu tenho, então, o valor próximo do valor máximo, que é 0,89. Vejam que ela aconteceu justamente quando eu tenho uma comunidade com poucas espécies, mas a abundância ela é muito parecida. Ó. 3 indivíduos, 2, 2 e 1. Tá? Não existe ninguém muito dominante. Então isso está medido por meio da minha equabilidade. Muito bem, essa é a forma de medir a minha equabilidade local. Mas eu posso tentar enxergar o padrão que surge quando eu olho para cada uma dessas linhas. Então, aqui eu vejo os números, mas eu não consigo identificar, por exemplo, um padrão muito claro. Como eu tinha amostras de inverno e verão, de repente é interessante verificar como a diversidade local varia entre o inverno e o verão. Bom, posso fazer isso por meio de um box plot, onde eu percebo que a diversidade, o meu índice de diversidade, ele tendeu a ser menor no inverno, por causa de algumas amostras aqui, e tendeu a atingir maiores valores no verão. Mas esse box plot ele mostra, na verdade, que no verão existe uma grande heterogeneidade de diversidades. Alguns valores são baixos, outros valores são altos, e eu tenho, então, característica do verão, uma mediana de 2,8 espécies. Já no inverno, a maior parte das minhas observações são baixas e eu tenho algumas observações com uma riqueza, com uma diversidade um pouco maior. Quando eu olho para o componente de riqueza isoladamente, eu percebo que no verão, na verdade, eu tinha sempre poucas espécies. Né? Nunca obtive, por exemplo, mais do que 5. E o menor valor foi 2. Por outro lado, no inverno, eu tenho comunidades com pouca riqueza, mas também tem um extremo com comunidades com muitas espécies. Então, no inverno, houve uma maior heterogeneidade no componente de riqueza. E no verão, o componente de riqueza sempre se manteve com valores muito baixos. E por fim, se eu olho só para o meu componente de equabilidade, eu vejo o contrário, né? E no verão eu tenho valores mais altos de equabilidade, e no inverno eu tenho valores mais baixos de equabilidade. Ou seja, no inverno eu tinha, em geral, mais espécies, mas as espécies provavelmente elas eram mais dominantes, o que me dava uma equabilidade muito baixa no inverno. No verão eu tenho poucas espécies, a maior parte das vezes, mas tenho também uma equabilidade maior, quando elas têm uma abundância relativa muito parecida, muito mais parecida entre si do que acontece no inverno, por exemplo. Então, quando eu olho para a diversidade alfa, local, é muito importante reconhecer esses 3 componentes, porque eles podem ter comportamentos diferentes. E se eu entendo que cada componente está medindo, eu consigo entender melhor como era o que caracteriza a minha diversidade em uma determinada época, por exemplo.